Bem, eu sei que a história ela é linear. Como assim? A história ela teve um início, ela tem o seu desenrolar, tem um meio e terá um fim, como a Bíblia mesmo diz. Entretanto, nós não podemos fechar os olhos, não podemos negar o fato de que a história se repete muitas vezes. Parece que aquilo que a gente vive hoje, de alguma forma, já foi vivido no passado. Eu não tenho dúvida que muitas experiências do hoje se reproduzirão amanhã na nossa própria vida ou, quem sabe, na vida de outras pessoas. Isso para mim fica muito evidente quando eu vou para a Palavra de Deus, quando eu vou para a Bíblia. Por exemplo, no Salmo 73, esse salmo para mim é muito característico e talvez você se identifique com o que eu estou falando aqui agora. O salmista no Salmo 73, ele começa fazendo uma afirmação interessante. Ele diz que é certo que Deus é bom para aqueles que são justos, para aqueles que são retos de coração. Ele começa caminhando na lógica da meritocracia, ou seja, Deus abençoa aqueles que fazem o bem. Deus abençoa aqueles que andam de maneira correta, que fazem aquilo que é correto, aquilo que é certo. E ele, no verso seguinte, ele vai dizer o seguinte: eu, entretanto, quase escorreguei. E ele vai começar a relatar no Salmo 73, o salmista, o que foi que aconteceu com ele. Ele vai dizer que ele começou a olhar para o lado. Ele começou a observar que as pessoas mais prosperavam, que as pessoas ruins se davam bem na vida, que as pessoas ruins elas conseguiam ir mais além. Convenhamos, essa não é a nossa realidade hoje? Quantas vezes a gente olha para o lado, a gente olha para Brasília, a gente olha para os nossos vizinhos, olha para algumas pessoas e a gente faz um julgamento rápido, faz uma conta rápida e a gente, conhecendo um pouco algumas pessoas, percebe que nessa lógica da meritocracia nós deveríamos estar melhor do que elas. Nós deveríamos ser mais prósperos do que essas pessoas. E percebemos que essa não é a lógica. Percebemos que muitas vezes não é isso que acontece. E foi justamente o que quase fez com que o salmista escorregasse. Foi o que fez com que ele quase perdesse a sua esperança e a fé. Ele diz: eu quase escorreguei, eu quase me deixei levar por esse engano. Ou seja, de olhar para o lado e achar que o fato do ímpio, do injusto, do mal prosperar e muitas vezes eu não prosperar, isso define a minha vida e isso define a história. Mas no verso 17 tem um divisor de águas. Eu estou no Salmo 73. Então no verso 17 do Salmo 73, o salmista vai dizer: até que. E para mim esse até que é muito significativo, porque ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e entendi, compreendi o fim dos homens, a finalidade dos homens e ao mesmo tempo o destino dos homens. E ali acontece um verdadeiro divisor de águas na vida do salmista. Quando ele entra no santuário de Deus, ou seja, quando ele decide ir para a presença de Deus, quando ele decide clamar ao Senhor, quando ele decide entrar no santuário de Deus, e aí não estou falando de templo, não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando de disposição do coração de estar na presença do Criador. Ele diz que quando entrou na presença do Criador, ele encontrou discernimento, ele encontrou entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe lugar melhor para vermos a vida, lermos a nossa própria vida e as pessoas. Não existe lugar melhor do que o santuário de Deus. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus para a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente vive na presença de Deus, Deus nos dá visão de águia. Você sabe que a águia voa nas alturas. Você sabe que a águia tem uma visão acurada. Lá do alto, ela consegue ver a sua presa lá embaixo. Ela tem uma visão do todo e ao mesmo tempo tem uma visão focal. Ela consegue perceber, discernir e consegue acertar, atacar no momento certo. O que eu quero que você entenda e que eu quero para a sua vida e para a minha vida hoje é que nós tenhamos visão de águia. Chega da gente olhar para o lado.
Chega desse negócio de ficar olhando para o outro, para o que acontece no mundo, a injustiça, a pobreza, a maldade, a corrupção, e a gente fica preso a essas coisas, murmurando por causa disso, e a gente vai perdendo a capacidade de olhar o todo, de entender a história, de entender a nossa própria vida, entender o que Deus tem para nós. A minha proposta aqui é simples: entre no santuário de Deus, entre na presença de Deus, viva na presença de Deus e tenha visão de águia, tenha discernimento para entender a história, para perceber o que acontece na história e perceber o fim de todas as coisas. Que Deus te abençoe te dando visão de águia, em nome de Jesus.